mas todo mundo usa a mesma solução, a mesma tecnologia, o mesmo processo, a mesma regra, o que adianta ter IA? E temos recursos sobrando, mas uma hora vai acabar. Ele quer IA de toda maneira, então assim, ele não sabe do débito técnico. Se a gente decidir investir em expansão, o valor mais do que dobrou. Com a chegada da inteligência artificial, a gente tem visto grandes inovações em diversos setores, na saúde, no varejo, na distribuição. Sim. E isso tem sido incrível. E perigoso também, né? Porque o marqueteiro, e no Brasil a gente tem excelentes marqueteiros, né? Percebe que é um assunto muito comum, todo mundo quer simplificar IA, todo mundo quer simplificar a tecnologia, mas pouca gente fala realmente do que importa, né? A importância de dados nisso, a importância de segurança e principalmente o que está por trás. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo consome muito conteúdo de IA. Hoje, inevitavelmente, isso vai acontecer. E eu tenho visto pouquíssimo conteúdo falando do que faz essa tecnologia rodar. Quais são esses servidores, qual que é a arquitetura que está por trás disso, qual que é esse Big Data Center, ou esse Big Data Centers, né? Cara, o que é isso? O que roda por trás para um modelo como o modelo do ChatGPT, da OpenAI, o Cloud da Anthropic, que rode? Conta pra gente, cara, eu tenho curiosidade sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar da primeira, né? O ChatGPT, o 1. O 1 saiu ali em 2015, 2016, pouca gente lembra, não foi tão bem divulgado, porque ela ainda era embrionária. Uhum. Isso. E nessa época, a placa de vídeo, a NVIDIA, ainda era a K80. Era uma placa até simples, embora muito cara. Acho que poucos gamers tiveram acesso a ela. Ela tinha 24 GB de memória, 2 cores físicos, mas ela já trazia um avanço significativo em um tipo de paralelismo de processamento que a NVIDIA apelidou de CUDA. Um nome meio estranho, mas... curioso, né? Exatamente. Mas ela tinha ali 2.496 núcleos CUDA. Então ela conseguia quebrar um processo em 2.496 processos. Então ela se tornava muito rápida. Então essa foi a primeira placa de vídeo ali que deu sustentação lá em 2015. 15 para 16, isso. 15 para 16, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Hoje é a H200. Ela saltou aí de 24 giguinhas para 141 e de 2.496 CUDA para 16.896 CUDA. Faz uma analogia disso uma analogia para nossa audiência e para mim também, cara. O que isso representa em tamanho, em porte, em velocidade, em processamento? Compara aí para nós. Caramba, seria a gente sair aí de um motorzinho 2 cilindros para um V8 biturbo. É muita coisa, cara. Eu acho que eu não conseguiria fazer um paralelo tão simples. Mas é absurdo, tá? A evolução foi muito grande. E a AMD também acabou entrando nessa jogada aí. A placa dela não é trabalhada dessa mesma forma que a NVIDIA, mas ela alcançou 468 GB de memória em uma placa única. E hoje, os data centers aí que mantêm essa infraestrutura, vou falar mais da OpenAI, tá? Porque as da Anthropic a gente ainda não tem tanta informação onde que roda, mas a OpenAI ela fez um aporte milionário, né, na Oracle, na OCI, de 30 bi, né, de investimento aí ao longo de 4 anos. E hoje o que a gente sabe são 288 mil cores de processamento. Nossa, 288 mil cores de processamento. Mais de 10 mil placas NVIDIA H200 em comunicação. Essa arquitetura de hardware ela é própria da OpenAI ou ela trabalha em parceria com outras indústrias? Ela hoje é quem? Hoje é misto, né? A OpenAI ela está na OCI, está na AWS, na Azure, na Google Cloud. A Azure foi pioneira, né, nesse caso, nessa parceria com a OpenAI. Sim, né? Ela iniciou lá. O ChatGPT 1, quando colocaram ela para rodar, era lá, na Azure. Então, estava lá. A arquitetura hoje ela é híbrida, né? Sim, híbrida. Como é que funciona essa arquitetura híbrida? Você consegue explicar para nós como que esse modelo funciona nesse formato? Eu acredito que seja
a região da pessoa que esteja acionando o ChatGPT. Então, ela vai fazendo o que a gente chama de um equilíbrio entre as requisições dentro de um cluster. Isso. E esses clusters, eles se conversam. Eu acho que eu já falei uma certa vez sobre o Exadata. E você interconecta até 17 máquinas lotadas de equipamento. Então, vira um big cluster. Então, hoje o que essas infraestruturas fornecem, né, da Azure, OCI, todos eles, oferecem para a ChatGPT é isso. É uma múltipla camada de hardware trabalhando em conjunto. As requisições elas são feitas ao globo todo, né? Então, conforme a pessoa está na região, onde que é o nó mais próximo, e a conexão dele vai para onde tiver menos latência. Acho que por isso que a estratégia da OpenAI foi essa. Tá. Eu fico analisando assim, um porte de tecnologia para que o modelo ele chegue bonitinho, né? Para que a pessoa vá lá, abra uma aba no navegador e digite ali o comando, faça uma pesquisa e tenha acesso a respostas cada vez mais customizadas, né? As coisas mais incríveis a nível de automação. E existe uma distância nesse nível de infra, nesse nível de tecnologia muito grande de qualquer empresa brasileira, né? E a gente percebe, principalmente no segmento que a gente atua, segmento de varejo, segmento small business de maneira geral, um débito técnico, um débito de infraestrutura muito grande. Sim. Lá no passado, a empresa fez um investimento fazendo a aquisição do RP, comprou uma máquina, comprou um servidor, algumas vezes fez o licenciamento ali do ambiente, seja do sistema operacional, seja do banco de dados, e acabou deixando isso ali estável, né, abandonado, né, largado, tem um monte de adjetivo que a gente pode usar nesse aspecto. E o tempo foi passando. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 5 anos, passou 8 anos, e todo esse investimento que foi feito inicialmente, ele fica legado. A gente vê isso todos os dias. Isso é normal. E a gente fala muito sobre transformação digital. A gente percebeu que na época da pandemia, algumas empresas precisaram reinventar o modelo de negócio, investir um pouco mais a nível de governança para poder operar em home office. Mas foi uma curva, né? Todo mundo foi deixando as coisas para trás, o débito técnico ele foi ficando maior, chegou na pandemia, todo mundo precisou reinventar o negócio, operar em home office, se investiu em segurança, se investiu um pouco em governança, voltou da pandemia, voltou para o presencial, o débito técnico continua acumulando. Então existe um distanciamento muito grande da tecnologia que é utilizada em um grande player como esse, que traz uma inovação. Existe uma necessidade do mercado hoje, porque assim, o empresário ele sente que ele pode estar perdendo competitividade com o IA, porque toda roda que ele senta, ele percebe que as pessoas estão utilizando o IA para aumentar o headcount, para fazer automatização de algum processo, para fazer uma análise de dados, mas poucas pessoas estão falando da importância, né, ou da relevância ou do impacto negativo em ter esse débito técnico. Explica para a gente um pouquinho o que é o tal do débito técnico e por que sem pagar este boleto do débito técnico, o empresário ele pode estar cometendo um grande erro em estar fazendo investimento em qualquer direção relacionada à IA. A gente sabe que o empresário brasileiro ele não tem a cultura de investir em tecnologia. Ele gasta lá uma fortuna no iPhone dele para não usar 10%, mas a pessoa jurídica ali está sucateada e ele ainda acha que tecnologia é despesa. Aí, como você comentou no começo, né, nós estamos vivendo um boom aí de pessoas que nem do ramo de tecnologia não são influencers aí, até do ramo de fisiculturismo, falando de IA, vendendo IA, quer dizer, virou um marketing de vendas, praticamente. Está todo mundo querendo vender, empurrar, e todo mundo esquece que a IA precisa de uma infraestrutura para rodar. As pessoas contrataram ali seus ERPs, justamente como você bem comentou, existe um investimento inicial, porque os ERPs eles têm ali o requisito mínimo que precisa ser alcançado, então lá atrás houve esse investimento. Mas o que ele pôde procrastinar e empurrar isso para debaixo do tapete para não renovar, e se passaram muitos anos, a maioria está assim. Vou te dar um exemplo.
Há muitos anos atrás, a gente estava saindo da rede 10/100 para ir para gigabit. Uhum. Hoje, gigabit já é sucateado. Tá todo mundo indo para 10 gigabit e já faz uns 8 anos que existe esse barramento de rede. É raro achar uma empresa que hoje tem o cabo apropriado para trafegar 10 GB. Tudo cabo antigo. Cat4 ainda. Não vou nem falar dos Cat7, Cat8 que já existe. Uhum. Então, hoje, as empresas, se elas quiserem realmente falar, eu estou bem de infraestrutura, hoje eu consigo colocar IA, eu tenho condições de investir em treinamento de time para saber utilizar uma IA, ele vai gastar dinheiro. Ele vai ter que modernizar muita coisa. Infraestrutura legada, né? A gente percebe que quando o meu olhar para débito técnico, ele está ligado a desde o processo, né? Que é o que, cara? Existem empresas que têm um RP, tem softwares que são utilizados ali, softwares secundários que são utilizados que não está devidamente integrado, ou é API antiga demais. Então, eu tenho uma base de dados que tem um monte de informação do RP, aí de repente eu tenho uma outra base de dados com informações da parte de vendas, da parte de CRM, da parte de força de venda. Muitas vezes o próprio força de venda, ou WMS, tem informações que são diferentes da informação do RP. Lá no RP, um monte de cadastro desatualizado, também informações muito antigas, com a necessidade de fazer uma asepsia dos dados. Quando a gente dando essa continuidade, tendo esse olhar para débito técnico, também tem muito banco de dados que é mal administrado, né, Nilson? Então, com patches desatualizados, né, que não é monitorado há bastante tempo. Então o sistema já dá muitos sinais. Então, cara, lentidão é um clássico. Então o cara sente uma lentidão lá na ponta, lá na tela de vendas dele, desde dos relatórios de tomada de decisão, os relatórios que são gerenciais, os relatórios que são relatórios de processamento contábil, fiscal. Tudo isso são sinais claros, são sintomas claros que o empresário, que cada empresa tem um débito técnico. Então eu fico pensando, e para a gente é nítido isso, e vale o alerta para o empresário, para o TI, como que vai ser conectado um IA num ambiente desse de produção, consumindo a mesma base de dados legada, sucateada, informações antigas, competindo esse poder de processamento com uma tela de venda dentro da mesma base. Isso é um problema muito sério, né? E as pessoas elas não estão atentas a isso, né? Então, a gente olha para débito técnico com essa característica. Quando eu vou olhar para débito técnico a nível de infraestrutura, eu falei de servidores legados. Se a gente for olhar a nossa base de clientes, 60% dos clientes estão com equipamento extremamente antigo. A gente monitora os caras, disco com 90% da capacidade, disco dando sinal que ele está degradado, que vai ter uma falha. Isso acontece muito. E na sua visão, cara, por que os caras não se movimentam? E hoje, não se movimentar nesse cenário, na minha percepção, o cara está fadado a ser ultrapassado por um concorrente ou por uma empresa nova que já vai chegar com a tecnologia mais atualizada, trazendo todas as inovações que a inteligência artificial pode inserir para o negócio dela, e tem muito empresário achando ou que IA é uma onda, ou mais uma vez, olhando para a tecnologia como se fosse um assunto de suporte, ou um assunto do TI. E tecnologia hoje é um assunto de board, é um assunto de diretoria. Qual que é a sua visão sobre isso? Existe aquela cultura antiga, as empresas mais antigas principalmente, que vai dando um jeitinho. Uhum. Então lá atrás eles compraram equipamento, mas força de vendas era uma novidade. Igual hoje a IA é uma novidade. Ele foi lá, colocou um força de vendas para rodar em cima desse banco de dados. Do jeito que estava. De lá para cá, houve várias alterações a nível de produto, falando de forma fiscal, né? O governo obrigou o cadastro de NCM, por exemplo. Uhum. E aí tinha-se ali gambiarras para se criar códigos de produto dentro de N sistemas. Tiveram que fazer uma mudança, tiveram que mexer. E aí depois veio o BI. Porque o BI agora que é a onda da vez. Aí colocou o BI. E a infraestrutura do cara igual estava há anos atrás. Né? Aí veio o WMS. Estamos vivendo uma onda também de muitos WMS,
A maioria não quer o nativo, quer pôr outro que é melhor. Mais uma demanda em cima do servidor de banco. E aí agora é IA. Então, o déficit técnico está todo basicamente aí. Anos de negligência, infraestrutura sucateada, o menino do TI arruma máquina do comercial, arruma máquina do faturista, máquinas horríveis, antigas, remendadas, mas o diretor quer apoiar para rodar. Uhum. Então, acho que falta também não só investimento em infraestrutura, mas como você bem colocou, governança. Porque imagina o seguinte, hoje está tudo ali, está rodando. Vamos supor que não existe essa questão de débito técnico com relação à infraestrutura. Vamos imaginar que está tudo certinho. Uhum. A empresa é nova, já entrou agora, investiu o que precisava, está tudo bonitinho. Mas e a governança? Quem vai acessar que dado? Em nome de quem? Como que isso vai ser lidado dentro da empresa? Se eu desligar esse funcionário, ele leva a informação? Então, eu acredito muito que esse seja um dos principais pilares que devem preocupar aí os empresários. É em como colocar isso. É um fato. Você falando sobre governança, e é algo que a gente vem discutindo, porque quem utiliza inteligência artificial, existem níveis, né? Tem empresa que já está implementando lá as automações, os agentes, e já tem tido dificuldade. A gente tem clientes no nosso portfólio assim, que o cara já conectou algum tipo de agente, algum tipo de automação na base, e essa automação gera concorrência com as rotinas que o cara, porventura, utiliza no RP e ele não sabe o que fazer. Então, quando a gente traz essa pauta aqui do débito técnico, é porque isso já está acontecendo. Sim. E aí fica o alerta para o empresário. Se isso não está acontecendo no seu negócio ainda, vai acontecer. Já chegou a hora de pagar esse débito, não tem como fugir mais. E quando você fala de governança, a gente vê erros. Isso já está acontecendo há bastante tempo, mas eu tenho visto poucas pessoas falando sobre isso. Que é o quê? Na empresa, na distribuidora, no atacadista, nos nossos colegas aqui que tem, porventura, alguma consultoria na área de tecnologia, existe um comportamento engraçado para quem ainda não tem governança nenhuma, muito menos governança para IA. Que é o quê? Eu utilizo o Cloud, você utiliza o ChatGPT, aí a pessoa do financeiro utiliza o Gemini. Cada um utiliza um IA no seu próprio usuário. Sim. E aí essa pessoa, ela pega informações da empresa, e aí o primeiro alerta eu trago informações que são estratégicas da empresa e eu estou treinando aquele modelo. Tá? Ah, mas as minhas informações vão ser vazadas? Talvez. Mas, naturalmente, se o usuário está utilizando um usuário de uso comum, né, não é uma versão paga de nenhum desses modelos, o que possibilita parametrizar, treinar ou não treinar o modelo, você está treinando o modelo com conhecimento e expertise da sua empresa e mais cedo ou mais tarde aquelas informações vão ser vazadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para a governança, se eu coloco informações da empresa no meu prompt, na minha aba do meu navegador ali, utilizando o cloud, se um dia eu porventura sair da empresa, todas as informações da empresa vão estar dentro do meu usuário ali dentro. Né? Então tem uma segunda vulnerabilidade muito grande relacionada à governança. Aí você pega e multiplica isso para o tamanho da empresa. A empresa com 50, com 100, com 2.000 pessoas. Então os empresários, e tem muita gente que não se atenta a essa vulnerabilidade, né? Sem falar de um terceiro pilar que eu tenho percebido, que é o capital intelectual. Hoje você é um cara com 30 anos de mercado, lá na Tilcom tem uma trajetória de 12 anos? Eu com 12 anos lá e a Tilcom com 23 anos. 23 anos, então a metade do tempo você teve lá. Então você já tem um conhecimento muito grande sobre o negócio, existem particularidades do negócio que só você sabe. Sim. Toda empresa tem esse risco. Então, o capital humano, o intelectual, detalhes da operação, quando você perde um funcionário, o negócio ele assume esse risco de perder esse conhecimento. Com a possibilidade da tecnologia, você vem otimizar o seu trabalho, certo? Sim. Claro, você vem criando alguns fluxos, algumas automações, você vem compartilhando alguns desafios, superando esses desafios ali dentro. Se a empresa não tiver uma política, isso é um conhecimento seu. Você evoluiu em diversos pontos,
você vai embora, levou essa política, esse desenvolvimento, esse processo próprio de trabalho seu embora. Então é difícil até mensurar o tamanho disso. Então, quando a gente olha para a governança e para a segurança, quando você olha para a governança de IA, existe esse problema gigante que tem poucas pessoas se atentando a isso. Um outro problema gigante, quando você fala da quantidade de recurso, né, da capacidade computacional, da infraestrutura, o quanto que é complexo para se criar uma LLM, né, de grande porte, pública como as que a gente mencionou, a gente percebe que escassez de hardware ela é uma crescente muito grande. Né? Se as empresas têm um débito técnico e parte desse débito técnico é fazer investimentos que estão em atraso há bastante tempo, qual que é o seu olhar para essa escassez? Primeiro, por que essa escassez está acontecendo? Tem relação única e exclusiva com IA? Tem outros fatores de mercado? Por que hoje existe uma escassez? Só para a audiência entender, como parte importante do nosso dia a dia, a gente faz dimensionamento de ambientes e define recurso para que as empresas consigam trabalhar e operar diariamente. Recurso, quando a gente fala, é recurso a nível de hardware. E hoje existe uma falta gigante de produto na própria indústria. Hoje, se a gente for montar determinado equipamento na Dell, a Dell está com prazo de entrega, né, de 200 dias, de 300 dias, e esses prazos eles têm aumentado a cada dia mais e esses produtos não têm ficado disponíveis. Na sua visão, isso vai piorar? Isso vai melhorar? Por que acontece? Fala um pouquinho para a gente. Vai piorar. Da mesma forma que a gente tinha comentado sobre a OpenAI ter investido ao longo de 4 anos os 30 bi na OCI, a OCI não tem máquina para atender toda essa demanda ao longo dos 4 anos. Então, ela teve que injetar um pedido muito grande de hardware. A Oracle ela não fabrica processador, ela não fabrica memória, ela não fabrica disco. Então, todas as maiores fabricantes foram atender esse pedido. Ao mesmo passo em que as outras, como o Gemini, né, já tem versão paga que é muito boa. Existe uma briga, uma escalada, né, de quem é melhor que quem. E no meio desse mercado, quem quer ser melhor tem que ter melhor máquina, melhor parque de infraestrutura. O Grok veio aí também. A gente tem esquecido, né, de falar do Grok. O Elon Musk comprou lá o X, né, mudou o nome para X, mas porque ela tem a infraestrutura dela. Então, ele também está investindo muito pesado nas máquinas da NVIDIA para poder trabalhar com IA. E é mais memória. É mais SSD. Então, como existem as grandes e elas não compram pouco, né, é um grande atacado, chegam na indústria e metem o dinheiro e falam, eu quero meu pedido aqui primeiro. Eu estou te pagando antecipado, estou te pagando adiantado, então é meu. A produção sua daqui até tanto tempo é minha, eu preciso. Então, nós estamos falando de grandes contra a gente aqui na ponta. Então, não é o 8 GB, o 16 GB que a gente vai olhar para o nosso notebook ali, é que a gente é só uma ponta. Então, esse grande volume de pedido trouxe a escassez, porque as indústrias vão preferir atender as grandes do que atender o mercado consumidor na ponta. E segundo a gente tem lido, a Dell falou que somente no final de 2027, início de 2028, ela prevê uma normalização. A AMD também soltou uma nota na semana retrasada, se não me engano, falando que só vê uma melhora na falta, na escassez de memória RAM também no final de 2027. Então a gente vê que o mercado não vai estabilizar por agora. Vai demorar. Existe um crescimento gigante de demanda. Sim. E uma capacidade produtiva ainda baixa. Resumindo. Isso acaba desenrolando na matéria-prima. Quando desenrola na matéria-prima, é que a gente está falando das terras raras, né? Isso. E aí a gente enfrenta todo um cenário macroeconômico que a gente tem visto, né? Então, o Brasil ele é um dos países do mundo que tem uma quantidade gigante desse minério e outros países do mundo. Então, a tendência é que com o crescimento dessa tecnologia, a necessidade para esse tipo de matéria-prima ele fique maior e é para onde tudo está indo para os próximos anos, né? E, bom,
Talvez não seja novidade para muitas pessoas que estão nos assistindo agora, ou talvez seja. Existe uma demanda muito grande, existe uma dificuldade de produção e a matéria-prima é escassa. Então, ou vai se encontrar, já tem estudo disso, matérias-primas diferentes para construir esse tipo de tecnologia que é necessária, mas o que a gente pintou e a gente conversou aqui é um cenário que assusta. Se o empresário na ponta ele tem o débito técnico e parte de como ele vai sanar o débito técnico é fazendo investimento em infraestrutura, e agora? Eu compro agora, me adianto, deixo encarecer mais. Se você fosse recomendar para o empresário assim, empresário, cara, você precisa tomar essa decisão hoje, amanhã, estica um pouco mais, tem um plano B, o que você falaria? Se eu fosse um empresário agora, bicho, eu não quero pagar R$400 mil em um servidor hoje. Compro, não compro, se eu não pagar os 400 agora, o que vai acontecer? Me fala. Bom, eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Eu sei que tem pessoas que trabalham em empresas que estão com déficit técnico aí de 6, 7 anos. Talvez para esses o momento é faz um upgrade. Mas se for mais de 6, 7 anos, vai para a cloud. Porque o gasto vai ser muito grande. E se o empresário já não tem o hábito, a cultura de querer investir em tecnologia, em sentir aquele prazer de ver que a empresa dele tá bem municiada de parque de máquinas ali para torná-la competitiva, se ele não tem essa ideia, vai para a cloud. Porque se ele não fizer um dos dois investimentos, ele vai fechar as portas. As empresas novas estão entrando com sede e já estão entrando com cloud. Então ela não tem aquela necessidade de manter ar-condicionado ligado, de comprar bateria para no break, de fazer esse tipo de investimento que quem está muito mais tempo no mercado tem que fazer. Então cada caso é um caso. Aí eu oriento a procurar a gente fazer esse levantamento para ele. Mas cloud é para todo mundo, Nilson? Infelizmente não. Por isso que cada caso é um caso. Se o camarada estiver em uma região onde a internet é muito ruim, oscila demais, aí a gente tem que preparar a infraestrutura da região primeiro, para depois ele poder migrar. De repente colocando uma Starlink, buscando outros provedores, colocando um firewall lá dentro para ver uma gestão melhor da internet que ele tem, fazer teste para ver a latência, mas é inevitável. Uma hora ele vai ter que ir para a nuvem. A gente atua nacionalmente e a gente tem muito cliente na região norte, né? Bastante. E a região norte ela sofre muito com questões de telecom. São 3 rotas que tem lá, tem dezenas, centenas de provedores de internet ali, mas que compartilham a mesma rota. Então, isso é mais um elefante branco na sala. É se falado muito de cloud, a gente está em Goiânia agora, o pessoal quem é de Goiânia vai entender isso bem, o pessoal da região da 44, por exemplo, não consegue usar a internet lá. Por quê? A 44 ela cresceu de maneira muito desordenada, tem muito lojista lá dentro, e mesmo que Goiânia tem uma telecom mediana comparado com outros lugares do Brasil, não é a top, mas também não é a pior do mundo, o pessoal da 44 não consegue utilizar a internet lá. Então são 5, 6 provedores diferentes com redundância. Isso a gente está falando de... A maioria dos lojistas que trabalham ali utilizam software SaaS pequenininho, que ele não tem responsabilidade nenhuma com infraestrutura. Esses casos não utilizam RP legado, que é com estrutura cliente-servidor, que nem os RPs de mercado são tradicional. E esses caras não conseguem usar a internet. Esse é um ponto, né? Quando a gente vai para o estado do Amazonas, quando a gente vai para Manaus, muitas vezes os fornecedores de cloud, não a gente joga aberto, né? Faz uma puta promessa que aquela empresa ela vai funcionar com a experiência melhor do que a experiência dela em LAN, e a gente sabe que não é bem assim. Isso vai depender se ele tem contratado de fato pelo menos 2 provedores de internet que não estão compartilhando a mesma rota. Né? A gente vê isso. Eu tenho 2 provedores de internet. Na hora que você vai estudar a rota do cara, os caras estão utilizando a mesma rota. Então, se tiver algum problema, né, fibra, né, ela arrebenta ou pela rota que vem pelo Rio, eu esqueci o nome do Rio agora. Tem uma rota que vem pelo Rio, tem uma rota que vem pela BR. É normal essas fibras romperem e o cara ficar sem a redundância dele. Acontece muito isso. Então, é uma preocupação que existe, por isso que não é para todo mundo, depende muito da operação do cara e em qual região que ele está. Então, ele pode estar lá em São Paulo, que tem
lá algumas, eu acredito que já centenas de data centers em São Paulo, e ainda assim, dependendo da região que ele está, talvez não seja a melhor solução, ele precisa ter algo que seja offline, que seja em LAN, para que ele utilize. Eu tenho essa visão, você discorda? Não, concordo plenamente. Eu faço uma conta simples. Na pior das hipóteses, a rede cabeada on-premise, que está ali dentro da empresa, é 1 gigabit. Quantos mega de internet ele tem lá? 50? 100? 200 mega? Então, como que alguém vai lá e vai falar, cara, vai para a nuvem que vai ser melhor do que local? Nós estamos falando de tráfego de dados. Então, dificilmente uma internet no interior do norte, de uma cidade do interior, vai ser melhor do que 1 giga. A gente sabe disso. Mas realmente muitos vão lá, passam a mão na cabeça, falam para poder vender. Não estão interessados em como esse cliente vai ser sustentado depois. Cara, e os contratos de cloud estão perigosos, né? Muito. É 36 meses e com multas altíssimas. E não tem essa de prorata, não. A gente tem visto cada contrato chamar de contrato é elogio, né? Cada armadilha que tem sido criada no mercado, a gente mesmo caiu numa nessa aí, né? Com um fornecedor nosso de cloud que a gente tá amarrado nele para sempre, eu acho. A gente não vai conseguir sair daquele contrato nunca. Não, um dia vence. Um dia vence, né? Então, assim, é um detalhe, né? Porque o mercado de cloud, esse mercado de prestação de serviço de IaaS, ele tem assumido práticas muito parecidas com o do mercado de RP. Então, o mercado de RP ele é conhecido pelo lock-in, que é essa indisponibilidade de você desamarrar de um contrato com um determinado fornecedor. Bom, eu tenho visto que muito empresário tem medo de ir para a cloud, exatamente por não ter a certeza, né, Nilson, de, cara, vai funcionar? Será como é que isso vai rodar na minha operação? Será que está tudo preparado? Será que a experiência vai ser igual à experiência que eu tenho aqui no dia a dia? Será que qualquer oscilação de internet não vai parar minha operação? Não vai ter prejuízo? E aí tem mais essa do contrato. O cara assina um contrato com um fornecedor que ele não tem certeza se vai funcionar. E muito empresário pensa assim, pô, eu tenho um servidor aqui, ele está antigo, mas ele é meu. Tem várias práticas. Então o empresário ele tem muito medo de ir para a cloud. E, na minha visão, ele deveria ter mesmo. Tá? Ele deveria ter mesmo. Principalmente se ele não analisar o contrato adequadamente, se ele não tiver entendido de fato qual que é o tipo de entrega daquele fornecedor. Me explica um pouquinho. Hoje a gente tem visto muita cloud no mercado. Alguns caras estão entregando infraestrutura como serviço, outros caras estão entregando infraestrutura com o gerenciamento. O que diferencia isso? Por que tem tanta variação de preço, cara? Bom, negociação. Quando a gente consegue negociar um volume maior de recurso, a gente tem um poder de compra maior, o recurso acaba ficando um pouco menor. Alguns não têm ambiente redundante. São máquinas simples conectadas a uma rede, aí o fornecedor vai lá, sobe uma VMzinha nessa máquina e vende ela baratinho. Pô, claro, é uma máquina só. Quando a gente fala de um cluster, é tudo em dobro. Então, o cluster mínimo hoje é 2 para 3 máquinas. Então, um bom cluster tem 5, pelo menos. Qual é a vantagem de se ter um cluster desse tamanho? Eu posso movimentar as VMs entre as máquinas para dar manutenção. Então, eu não tenho que parar o ambiente. Se a pessoa está numa máquina sozinha, uma hora essa máquina vai precisar parar para dar manutenção. E ele não tem para ser levado. Então, ele vai sofrer parada. Então, todo esse custo está ali. Então, a oferta, a forma de posicionar o produto é que ela nem sempre é clara. Eu estou pagando esse valor aqui pelo o quê? O que está incluso aqui dentro? E como a maior parte dos empresários não querem discutir tecnologia, eles não aceitam, jogam para o TI, aí é onde cabe ao TI fazer essas validações, esses double checks. Né? Uma outra questão também que é importante, alguns locam somente o recurso. Só IaaS mesmo. Não tem um serviço de banco, não tem um serviço de cibersegurança incluso, não tem um atendimento 24/7. Ou o que eu diria que é talvez um pouco pior, ambiente compartilhado, que é onde o cliente realmente vai ficar refém porque ele não tem acesso à infraestrutura pelo qual ele está pagando. Então, se amanhã ele fechar uma parceria de um novo força de vendas, se ele quiser substituir o WMS, ele vai ficar preso a um contrato que não vai disponibilizar para ele o recurso que ele precisa para plugar quem ele quer
que plugue no banco dele, porque o banco não vai estar ali para ele. Esse, para mim, é o maior perigo. Para o empresário, a gente sentando nessa cadeira, realmente faz sentido ele ter medo, né? Tem. Porque, cara, existe o contrato, eu tenho o meu servidor funcionando, eu não confio no meu time de TI para me auxiliar nessa decisão. E aí, quando a gente vai analisar essa decisão, se ele for tomar a decisão só por preço, talvez não seja a decisão mais acertada. Aliás, a gente sabe que geralmente não é. Hoje, fornecedores existem vários, né? Então, o próprio provedor de RP oferece cloud para ele. E a insegurança é: estou tomando a melhor decisão? Será que funciona? Tá caro ou tá barato? Hoje a gente tem uma estratégia lá para contornar isso. O que a gente fez para contornar isso lá, para contornar essas objeções do empresário e ele tomar a decisão de maneira mais segura? Usa por 45 dias, sem pagar nada. Deu certo, continua. Não deu, volta para trás, está tudo certo. Sem custo. 45 dias de 45 teste, de dias trial. De teste. Exatamente. Beleza. Implantação também não é cobrada? Não. Beleza, não gostei, quero voltar para trás. E aí? A gente volta os dados dele e ele segue dentro de casa. Sem cobrar nada? Nada. Sem cobrar nada? Tá. E então eu não tomar essa decisão, eu não tomaria essa decisão porque, Nilson, o que você acha? Eu tô sendo, tô procrastinando, tô sendo, de repente, medroso. Como é que eu posso colocar um aditivo aqui? Bicho, é o seguinte, eu preciso ir para a cloud, é necessário, eu quero testar o meu ambiente em produção funcionando, quero entender toda a experiência disso. A Tchucon está dando 45 dias de trial, fazendo toda a virada. O cara não gostou, a gente volta ele para o ambiente dele e vida que segue. Oportunidade única, né? Pois é, eu acho que é um momento. Se o empresário está vivendo essa fase de eu preciso investir, mas está muito caro, e eu não posso mais continuar como eu estou, porque está ruim, eu estou tendo perda de faturamento, eu estou tendo lentidão, estou tendo travamento, ou seja, não dá mais para operar do jeito que está, eu não entendo por que não fazer esse teste e ir para a cloud. Mas eu quero IA, cara, eu não quero cloud. Aí a gente piora um pouquinho. Né? Porque é isso, a gente tá brincando aqui, mas é isso que a gente tem enfrentado. O cara quer IA porque o amigo dele lá no churrasco falou que IA é foda. Ele quer IA de toda maneira. Então, assim, ele não sabe do débito técnico, o fornecedor dele de RP não vai falar de débito técnico para ele, vai vender IA para ele, daqui a pouco esse custo aumenta, o lock-in vai ficar maior e isso vai ficando para trás, vai ficando negligenciado. E aí, quando a gente fala de, eu quero me livrar de tudo que é legado na minha infraestrutura. O primeiro passo, o passo básico, é você substituir o seu servidor ou você ir para a cloud. E detalhe, é só um cuidado. Ir para a cloud com as coisas antigas, com os problemas que a gente já mencionou aqui, problema de API, com a base de dados, com os dados todos legados, mal estruturados, cara, isso aí não vai resolver totalmente. Ir para a cloud é para que você tenha a garantia que recurso computacional são os melhores possíveis ali dentro e e essa parte específica você vai ter o nível de segurança necessário. Mas tem toda uma outra parte que precisa ser ajustado também. Ok? Sim. Adiar essa decisão com a possibilidade de testar isso, eu não acho uma decisão das mais sensatas. E quanto tempo você vai durar lá na Tchucon, cara? Porque quando a gente fala de escassez de recurso, escassez de equipamento, a tendência é que isso fique caro. Né? Sim. E se a Tchucon está possibilitando o cara testar por 45 dias, quem está pagando esse boleto? A Tchucon, né? Sim, nós estamos investindo. O investimento é esse. Então, já amarrando esses dois pontos, você acha que a solução em nuvem, recurso em nuvem para a cloud vai ficar mais caro com essa escassez? Ou os provedores estão nadando de braçada, estão conseguindo comprar isso barato? Como que está o mercado hoje? Não, o mercado está pior ainda para os data centers, né? Porque eles entram numa fila, numa concorrência para comprar os mesmos servidores que os poderosos aí que estão rodando IA. Eles entram na fila. Eu acho que o que nós temos foi uma felicidade muito grande de, antes desse problema se tornar um real problema, a gente fechou um contrato muito grande e temos recursos sobrando. Mas uma hora vai acabar. Então, a preocupação é aproveitem agora,
Porque, vamos dizer assim, se a gente decidir investir em expansão, o valor mais do que dobrou. E se para mim mais que dobrou, imagina para o cliente na ponta. Então o melhor momento é agora. Cara, e aí eu refletindo sobre isso, acabou que a gente costurou, foi para outros lugares aqui que não era o combinado, né? Faz parte. Bicho, tem muito cara que vai se dar mal nisso aí, hein, Nilson? Vai. Porque tem muita gente que não vai se mover, vai adiar ao máximo essa decisão, e na hora que ele for tomar a decisão, ele vai pagar mais caro, bem mais caro por isso, e se tiver capacidade financeira para pagar, né? Eu tô entendendo que o cenário é esse. Demanda muito alta, escassez de equipamento, hoje ainda tem uma escala menor, caríssima. Alternativo, o plano A do cara é ir para a cloud, e esse plano, a nossa empresa tem recurso, pode ter outros players de mercado que tem recurso, mas esse recurso não é eterno. Né? A gente tem vários exemplos que a gente poderia mencionar aqui. Daqui a pouco, o cara pode ter o problema de ter de perder um equipamento desse, e aí ele vai rodar onde? Pois é. Incidentes acontecem. A gente tem visto aí máquinas começarem a falhar disco, a falhar fonte. Se der um curto, um circuito, der uma pane na rede elétrica e parar a máquina e ela queimar, estragar uma placa-mãe. Quanto mais antiga é a máquina, mais difícil é de achar componente para colocar essa máquina para operar novamente. E aí a gente esbarra na questão não só da escassez, mas do preço. Então, eu vou citar 2 exemplos aqui. Um meu, pessoal. Final do ano passado, eu precisava 8 GB de memória para um PC doméstico. Estava R$400. Eu fiz a compra, cancelou. Foi para 1.200. Caso empresarial. O cliente queria comprar um SSD de 1.92 TB. Não comprou em dezembro do ano passado, era R$5.900 esse mesmo SSD. Ele cotou comigo há 15 dias atrás, R$13.900. Então, de 5.900 para 13.900. Então, tá tudo subindo, tá tudo muito caro. E eu tô falando de uma máquina que não é nova. Tô falando de uma máquina aí que é uma série 40. R740. Então, imagina quem tá com 730, 20, 10 máquinas extremamente legadas. Esse eu diria que o camarada tá até o pescoço afundado na areia. Então, ou ele abraça logo e migra para a cloud enquanto ainda existem provedores com boas negociações, ou ele vai pagar muito mais caro quanto mais ele protelar isso. Cara, não tem como não ficar preocupado, né? Não tem. A gente tem visto isso acontecendo todos os dias. Saindo um pouquinho de escassez de recurso, acho que a gente falou bastante sobre isso. Tem um outro movimento acontecendo no mercado e eu queria a sua opinião sobre. A gente falou um pouquinho sobre segurança e governança. A gente deu exemplo ali de níveis de acesso em prompt, em arquivos e dados. Existe um movimento em grandes empresas de RP, por exemplo, a SAP, acho que não tem problema nenhum a gente mencionar aqui, que ela está limitando o acesso à API dela para outros modelos, para modelos de IA. Né? E a justificativa que a SAP tem utilizado está relacionado à segurança e à governança. Né? Como não existe políticas das empresas que são provedoras de IA, ela tem utilizado a SAP e fala, cara, não vai acessar, vocês vão utilizar a nossa, ou para acessar tem que seguir esse critério. Esse movimento de tokerizar o acesso às empresas de RP, você acha que isso é pontual da SAP? Você acha de fato que isso tem uma relação com governança e segurança? Ou você acha que tem alguma coisinha por trás aí relacionado a mercado, a modelo de negócio, uma nova estratégia de low-key para os caras? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é unir o útil ao mais do que agradável. A segurança ela é óbvia. Né? A gente tem visto aí diariamente grandes empresas sendo invadidas, né? Sofrendo hackeamento e tendo vazamento de dados. A iFood aí, ó, milhões e milhões de dados foi vazado no mundo todo. Então a preocupação da SAP é válida.
Ela realmente não pode deixar qualquer plugin se conectar ao ambiente, mesmo porque ali dentro é compartilhado. Existe um ambiente de banco de dados que é muito bem dividido, muito bem separado, para que ninguém veja dado de ninguém. Outras ERPs do mercado também fazem isso para ter segurança, e é justamente por isso que eles não dão acesso. Tá? Mas aí vem o agradável, né? Eu vou colocar as IAs para rodar dentro da minha infraestrutura, eu vou fazer com que as melhores do mercado tenham acesso, eu vou garantir quem vai ter acesso, e aí eu tokenizo isso para o meu cliente. Ou seja, eu vou faturar em cima e vou ganhar o meu. SAP sempre sendo pioneira, né, cara? Sim. Sempre sendo pioneira. A gente vê que muitos movimentos de mercado que a SAP faz, fatalmente as outras empresas de RP do mercado acaba replicando isso. Certeza. Eu não tenho visto nenhuma empresa de RP brasileira indo para esse lugar. Ainda. Né? Mas eu entendo que é uma maneira de proteção ao ecossistema dos caras, né? E de geração enorme de receita, né? O movimento que eu tenho visto em algumas empresas de RP é a obrigatoriedade para as próximas versões do RP de estarem dentro da cloud própria dos caras, né? Dos provedores. Que é um movimento também que, na minha opinião, é muito inteligente a nível de mercado, mas enquanto a olhar de fora, eu como empresário me sentiria muito incomodado. Porque, mais uma vez, a hegemonia dos dados ela é essencial. Os dados da empresa, a gente sempre falou sobre isso, né? A vida toda, cara. 30 anos de mercado, a gente falando que os dados são do cliente. Exato. Mas já tem algum tempo que essa premissa de mercado ela não tem sido respeitada mais. E eu acho que esse movimento, ora que a infraestrutura era do cliente, era de responsabilidade do cliente, agora ela passa a ser de responsabilidade do provedor de RP também. Sim. E o acesso aos dados do próprio cliente está cada dia mais limitado, né? A gente está falando de IA, mas as limitações já estavam ocorrendo para outros tipos de aplicação que são plugadas dentro dessa base de dados, da base de dados dos provedores de RP. A gente percebe que a empresa ela não é detentora mais dos próprios dados. Então, daqui a pouco, a inteligência do negócio ela vai ficar cada vez mais limitada, porque todo mundo segue a regra de negócio que é proposta dentro do RP. Daqui a pouco todo mundo usa os agentes de IA que estão dentro do RP. A diferenciação está onde? Exato. Né? A inteligência está onde? E aí existe essa crise olhando para as empresas de RP e como elas estão operando. E isso me deixa... eu consigo, como um gestor comercial, eu consigo admirar essa visão, essa inteligência de negócio dos caras, mas olhando como um usuário, como um empresário, isso me deixa incomodado. Eu acho que a palavra-chave é autonomia. Autonomia, boa. Falta de autonomia. Eu acho que todo empresário tem que ficar incomodado com essa falta de autonomia. Sou eu que decido qual RP que eu fecho. E a gente sabe que o meio atacado distribuidor existe todo um ecossistema. A gente sabe que existem excelentes softwares de roteirização de entrega, de WMS, de força de vendas, de BI. E aí? Eu quero ter autonomia para decidir com qual eu fecho, com quem eu plugo a minha aplicação principal. E uma vez que você vai estar fechado dentro do ecossistema do RP, você deixa de ter autonomia. E agora com a IA. Então, quer dizer, a SAP está bloqueando. Eu não posso mais fechar com uma Anthropic e plugar a API lá. Eles vão barrar. Eu vou ter que usar a deles. Ou seja, falta de autonomia. Falta de autonomia e zero possibilidade de diferenciação. Exato. Porque se todo mundo usa a mesma solução, a mesma tecnologia, o mesmo processo, a mesma regra, o que adianta ter IA? Exato. O que adianta ter IA? Porque o empresário, de maneira geral, o empresário brasileiro, mais a criatividade e a inteligência é o que faz as empresas existirem e serem diferentes. Então, se eu estou preso ao ecossistema do RP XYZ, ou se eu não tenho governança nenhuma nas IAs que estão sendo utilizadas, e eu estou treinando o modelo, é difícil, né? Assim, o médio prazo disso, ele não me parece ser uma coisa linda e maravilhosa. Você trouxe um ponto fantástico aí agora. Aquele que já está surfando a onda da IA, que já está com a IA implementada, imagina de repente o seu RP falar, agora não conecta mais, você só pode usar o meu.
todo o trabalho perdido. Vai ter que ficar gerando contexto, migrando contexto, e a gente sabe que não é a mesma coisa. Vai ter muita gente perdendo trabalho.